Olá galera do Bonsai Sul de Minas, Diogo Snegger falando para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, além de ser um vídeo de atualização, que vamos atualizar as nossas uvaias bonsai a partir de semente, vamos também aí falar sobre aramagem. A pergunta que muitas pessoas fazem, né? Quanto tempo deixar o arame no bonsai? E vamos falar também sobre os tipos de aramagem no bonsai e os cuidados que devemos ter com essas aramagens e também aí alguns macetes e alguns segredinhos para vocês também nesse quesito aramagem. Essas plantas aqui faz parte de uma série, né? Assim como outras séries no canal, aonde plantamos as sementes, começamos a trabalhar aqui com essas plantas a partir de mudas jovens, e todos os passos que eu dou com essas plantas, eu partilho com vocês na construção do bonsai. Ok? Estamos aqui com mudas de uvaia, uma planta que não é muito comum nós vermos aí na arte do bonsai, mas muitas pessoas já relataram, né, cultivar dessa espécie aqui, que é uma espécie que merece ser explorada, né, nativa nossa, uma planta frutífera, também uma mirtácea, que merece também um local adequado dentro do bonsai brasileiro. Beleza? Vamos ver como que está nossas plantas de perto, que evoluíram bastante, principalmente essa do meio aqui, ó, que cresceu bastante. Fizemos uma adubação nessas plantas aqui, acredito que no último vídeo. Dá uma olhada como que estão sadias. As que estavam um pouco debilitadas, né, devido a alguns fatores, começaram também a ficar vigorosas, conforme vocês podem ver aqui. Até aquela pequenininha, mirradinha, começou aqui a ganhar um pouco de tamanho. E sobre isso, eu quero falar com vocês também sobre essa espécie aqui. Essa espécie aqui nos dá uma certa dificuldade no cultivo, que é conseguirmos alcançar o equilíbrio nutricional dessa planta aqui. Enquanto a planta não se planificar, tá, com um bom substrato, uma adubação, um local adequado, ela não entra em seu vigor. Pode demorar um pouquinho alcançarmos o vigor dessa planta aqui, mas isso nós vamos ver nos vídeos posteriores aí, à medida que elas forem se estabelecendo, eu vou falando para vocês as coisas que essa espécie aqui mais gosta no cultivo. Hoje vamos nos atentar na aramagem das nossas plantas. Vamos verificar aqui, porque nós estamos também, né, cultivando essas plantas aqui, tentando dar alguns movimentos, criar essa espécie aqui com alguns movimentos. E das mudas que plantamos, foram duas as plantas que passamos os arames, e hoje está na hora de retirar esses arames aqui. Então vamos retirar, e eu vou falar com vocês também sobre essa questão de quanto tempo, né, que o arame fica na planta, né? Eu vou estar retirando esse arame aqui, ó, cortando, tá? Eu vou cortar, ó, todas as bordas onde o arame faz a curva no tronco aqui, ó. Eu vou utilizar um alicate de arame e ir tirando o arame aqui. É uma maneira bem segura de estarmos retirando esse arame aqui. Sempre nas bordas, ó. A gente pega o alicate de arame e vai ali nas curvas do arame, ó, e vai cortando. O arame sai sem a gente precisar ficar movimentando muito o tronco. Vamos ver como que vai ficar essa planta aqui, se ela vai parar no lugar, né? Depois que a gente retirar o arame, parece que parou, hein? Voltou, ó, voltou um pouquinho aqui, mas o que que a gente pode fazer em relação a ela ter voltado um pouquinho, né? Nós podemos pegar aqui, ó, um arame, depois e fazer um tracionamento, levando essa planta aqui para o local que nós queremos aqui, a curva, ó, beleza? Podemos pegar aqui um pequeno tracionamento, ó, e levar a planta para cá. Mas isso não vem ao caso agora, nós vamos hoje só retirar esse arame e eu posso talvez fazer um tracionamento aqui, trazendo este galho. Eu vou também estar fazendo algumas podas desses galhos aqui, ó, da parte de baixo da minha planta, que eu não vou querer esses galhos aqui neste local. Então vou estar tirando esses galhos aqui também. Vamos ficar só com essas linhas aqui, ó, por enquanto, tentando buscar uma uvaia
com o movimento. Vamos para a nossa outra planta, que vamos retirar o arame. E essas plantas aqui, podemos também tirar o arame por partes, tá? Que é algo que eu vou mostrar para vocês ali, com exemplo de um ficus também, onde eu vou falar sobre essa questão do tempo de deixar o arame, né? Vamos aqui pelas curvas, retirando o arame. Essa aqui, pessoal, eu acho que eu vou deixar, né, uma parte do arame, ó. Essa parte de cima do arame aqui, eu vou deixar, retirei da parte de baixo, que estava começando a marcar, e vou deixar a parte de cima. Vamos agora falar sobre isso, né? Sobre quanto tempo o arame deve ficar na planta. O tempo para deixar o arame na planta, pessoal, pode variar muito de espécie para espécie e daquilo que precisamos alcançar também, porque existem vários tipos de aramagem, né? Por exemplo, essas mudas, elas estão no processo de aramagem de tronco, aonde nós demos movimento no tronco dessas plantas aqui. E esse tempo pode variar de espécie para espécie. Por exemplo, a uvaia, vamos dizer aqui que tem 60 dias que colocamos esse arame. Mas eu não estou tirando o arame dela, levando em consideração o tempo, mas sim a observação, que é algo importante que todas as pessoas que praticam a arte do bonsai devem aprender. A arte da observação, porque o bonsai é mais observação do que tempo. As pessoas pensam muito na questão, às vezes, de poda, né? Aí eu podei minha planta, depois de quanto tempo eu preciso fazer uma outra poda? Se não treinarmos e não buscarmos familiaridade com as plantas na questão da observação, de ver como que está a saúde da planta como um todo, de entender como que está a questão do crescimento da planta, né? Tudo isso, a questão do tempo não quer dizer muita coisa, mas sim a observação. Então, quando eu percebo que o meu tronco, né, começou a ser marcado pelo arame, eu preciso estar removendo. E muitas vezes fazendo até uma rearamagem na planta, né, reposicionando. Se eu quero muito detalhadamente a planta com aquele movimento de tronco, às vezes nós precisamos tirar o arame e repassar esse arame em outro local, né? Tirando ali o sinal da onde que estava a planta, né? Da onde que estava o antigo arame, nós rearamamos a planta em um sentido contrário, né? Fora de onde o arame estava anteriormente, para continuar com a planta dentro daquela posição. E a retirada do arame também, ela não precisa ser uma retirada total nesse estágio da planta aqui, da aramagem do tronco. Ela pode ser parcial, porque, por exemplo, aqui nós já ganhamos bem, né, este primeiro movimento de tronco aqui. Aqui na parte de cima, o meu arame ainda não está marcando, então eu posso deixá-lo mais um momento e ir observando. Toda semana eu vou ali, dou uma olhada na minha planta, vejo como que está o arame, começou a marcar, eu vou lá e retiro. Igual nesse ficus aqui, que eu quero partilhar com vocês também, que é uma planta que já teve alguns vídeos no canal. Dá uma olhada como que está a questão da aramagem dele, ó. Ele já foi aramado vários galhos. Dá uma olhada, e uma parte dos galhos já foi retirado o arame, ó, como por exemplo, este galho aqui já foi retirado, e este aqui ainda permanece o arame, ó. Alguns arames foram retirados e estão até pendurados aqui na planta, ó, ainda deixados alguma outra parte, tudo isso para ir ganhando aí, ó, os movimentos, ó, esses galhos de baixo. Foram retirados os arames, o arame nessa parte de cima ainda permanece, porque eu estou fazendo o que com essa planta aqui? Né? Aqui eu já estou trabalhando os galhos dela, né? Eu estou distribuindo aqui, ó, o movimento nos galhos, então parcialmente eu estou aí retirando os arames. Falando então sobre as nossas plantas tropicais, eu vou dar um tempo inicial para vocês aí de 30 a 40 dias para o arame ficar. Mas tudo vai depender de como a sua planta está crescendo, como ela está engrossando, para que você possa olhar, né, e ver como que está a questão da marcação do tronco, ok? Juníperos, por exemplo, né, juníperos, dependendo da aramagem que for feita nos juníperos, o arame pode ficar de 6 meses a 1 ano, dependendo da aramagem, né? Então existe essa diferença também.
E o mais importante, que o tempo deixado é a observação, porque a aramagem, ela precisa também cumprir a sua função, que é deixar o galho ou o tronco com o movimento que você deseja, ok? E temos também aramagens de estilização, né, que nós pegamos uma planta, por exemplo, né, uma muda jovem, mas se eu fosse estilizar essa planta aqui, todos esses galhos seriam aramados, né? E a forma de colocar o arame na planta também influencia muito, porque ele não deve ficar apertado e não deve ficar frouxo. É igual um passarinho, né? Um passarinho na mão. Se você segura um passarinho e aperta ele muito, você vai matar. Se você vai deixar ele frouxo, ele vai voar. Então o arame não deve apertar e nem ficar frouxo. Então se eu faço uma aramagem na tensão correta, no ângulo correto, de 30 a 40 dias pode ser que ele vai cumprir a função dele, mas pode ser que precise ser retirado antes também, dependendo da tensão que você colocou ali e o tronco engrossou muito. Então a observação é mais importante que o tempo. Repetir muito isso, né? É porque realmente quem está começando precisa entender e aprender isso, né? Que a observação é mais importante com o tempo, porque é através da observação que nós vamos ganhando familiaridade com a espécie que nós estamos cultivando e vamos aprendendo sobre ela. Ok? E quanto menos intervenção fizermos também, né, darmos espaço para a planta se recuperar a cada intervenção, também é importante. Igual essas outras mudas, né, que estão um pouco mais debilitadas, digamos que essa aqui é a que está mais vigorosa, essa é a segunda, entra a outra aqui que retiramos o arame também, e a outra que está mirradinha. Vamos aí com o tempo, vamos vendo aí a evolução dessas plantas e vocês vão acompanhar tudo nessa nossa série. Essa planta aqui que vamos seguir para um estilo mais naturalista, né? Vai ter uma intervenção muito interessante que vamos fazer nela, eu acredito que no finalzinho do verão, que vamos partir aqui para um tronco mais bifurcado, né? Mas vou deixar ela entrar em vigor mais um pouquinho para fazer essa poda. Beleza pura? Deixa seu joinha, se inscreva em nosso canal se você não é inscrito e fica o convite para você conhecer e participar da nossa escola de bonsai. O link está na descrição. Abraço fraterno, até o próximo vídeo.